Muitos vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas sentem-se solitários. O cara estava tão amargurado, tão chateado, tão envolvido com as tarefas do dia, que ele esqueceu de desfrutar da companhia de quem era mais importante, que era o Pai. Trazendo para uma questão familiar, muita gente nos velórios, nos enterros, existe muito remorso, existe saudade para quem honrou. Alguém que honrou aquele que partiu, ele vai chorar, porque a saudade, o problema da morte não é a morte, mas é a saudade. Agora você sabe que muita gente, e eu já presenciei isso, muita gente, o choro não é de saudade, de tristeza, o choro é um remorso. Por quê? Porque a pessoa escolheu viver longe, a pessoa escolheu brigar com aquele parente, a pessoa escolheu não desfrutar da companhia daquele parente. Por quê? Porque essas pessoas, elas acham que são imortais e que todo mundo é imortal. Então briga com o pai, briga com mãe, briga com amigo, briga com todo mundo, com o irmão. Depois eu acerto. E vai vivendo aquela vida amargurada, com ódio, e não desfruta da presença das pessoas que são importantes. Tem filho que trabalha a semana todinha, correria a semana toda, tá? Quando é no final de semana, ao invés de jantar ou almoçar, ou tirar um dia, vamos almoçar aqui em família? Não, vai para os amigos. Aí quando alguém morre, porque não desfrutou o presente. Isso vale para família, igreja. Tinha aquela pessoa lá, o irmão estava lá o tempo todo, estava na igreja todo dia, mas você nunca desfrutou da presença. Depois, meu Deus, eu escolhi desfrutar da companhia da minha família. Eu escolhi. Todas as possibilidades que apareceram para mim, que se apresentaram para mim ao longo da minha história, e para que a minha carreira fosse mais, se expandisse, para que eu pudesse chegar mais longe, todas as propostas e oportunidades eram sair daqui. Cansei de ouvir isso. Enquanto você morar onde você mora, nada vai acontecer. Se você quiser que alguma coisa aconteça, você tem que morar nos grandes centros, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Se você não morar nesses lugares, nada vai acontecer, porque as coisas acontecem nesses lugares. Eu escolhi não ir, porque eu não quero que um dia alguém me ligue dizendo: a sua mãe morreu, e eu vá para um aeroporto desesperada comprar passagem, e às vezes não tem a passagem, como eu já vi muitos casos assim. Por quê? Porque as pessoas escolheram. Pastor, e a pessoa foi atrás, sim, foi atrás de uma vida melhor. O que eu estou falando é isso. Eu escolhi o que é mais importante para mim. Para mim é mais importante estar presente, desfrutar de cada dia da minha mãe. Para mim é mais importante desfrutar de cada dia da minha família, de ver os meus sobrinhos crescer, de participar das coisas familiares, de viver a igreja, participar da vida da igreja. Eu escolhi isso, porque eu entendo que é isso que é mais importante. Eu não quero estar como muitos que eu conheço, que estão realmente a carreira lá em cima, mas a solidão, a tristeza, a angústia do topo, ninguém supera. Eu não quero isso para mim. São escolhas. Então aqui, muitos vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas se sentem solitários. Por quê? Porque está tudo ali ao seu redor, mas você não percebe. É como o Dr. Mike disse: aquilo que você não celebra, você não desfruta. Aquilo que você não percebe, você não celebra. Aquilo que você não reconhece, você não consegue desfrutar. Então por isso que tem, como a Juliana falou, tem gente que vem para a igreja, o culto, Deus fala, mas a pessoa está insensível porque ela não consegue perceber que Deus está ali falando com ela. Ela não consegue desfrutar da comunhão dos irmãos. Eu estou tão sozinho. Como você está sozinho? Como você está sozinho? Me sinto abandonado. Então você está se abandonando. Você está se colocando numa posição de solidão. Porque está assim de gente querendo se relacionar com você. Está assim de gente querendo ser seu amigo, sua amiga dentro da igreja. Mas você não percebe. O pai estava ali, o filho estava solitário, mas estava ali o pai dele. O pai estava ali. E é assim que muitas vezes a gente acha. Deus está ali, Deus está agindo, Deus está fazendo. E a gente, não, estou só, estou triste. Estou abandonado. Por quê? Mentalidade. Não se sente como filho, não desfruta, porque não reconhece.
tá focando em alguma coisa muito superior, tá focando... E tem um versículo que as pessoas que falam muito sobre prosperidade, sobre crescimento, esquecem de ler esse versículo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não ambicione as coisas grandes demais. Ah, Deus está dizendo o que com isso? O que, a palavra está dizendo com isso? Que eu tenho que me conformar? Não, quando Paulo diz assim, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, é muito mais profundo do que dizer, aceite o que você tem e viva aí. Não é isso. A lição desses dois versículos é, seja feliz na condição que você está hoje. Porque quando você ambiciona demais o topo, quando você ambiciona demais o lugar alto, Deus vai me levar para os lugares altos, eu tenho que arrebentar, eu tenho que fazer. Deus quer levar você, Deus quer engrandecer. Mas se você foca demais nisso, você deixa de desfrutar o presente. Você deixa de reconhecer aquilo que de mais precioso tem. Aquilo que é mais importante. Você deixa de desfrutar. Porque você está tão focado lá na frente, que você deixa de desfrutar o hoje. É aquele crente que anda sem alegria. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Muitos estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus. Não desfrutam da alegria da salvação. Não experimentam as doces consolações do Espírito Santo. Vivem sozinhos, como se fossem órfãos. Jesus está dizendo, você tem um pai. Seu pai está no céu. Aí você, não, mas eu sou órfão. Ninguém é por mim, ninguém cuida de mim. Sua mente precisa ser mudada. Sua mentalidade precisa ser mudada. A alegria, você precisa se apropriar dessa alegria hoje. Essa alegria está à sua disposição hoje. Tudo que você for conquistar, e é como a Bíblia diz, né? Aquilo que lhe concerne, Deus vai trazer no tempo certo. Que é seu, ninguém vai tomar, ninguém vai tocar, ninguém vai arrancar pedaço. É seu e está lá. E você vai fazer todo o esforço que lhe cabe, toda a sua parte, você vai fazer. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se esforçar. Tudo que lhe cabe você vai fazer. Você vai olhar para o futuro? Vai, mas você vai focar no futuro sem abandonar o que você tem hoje. Sem deixar de viver o que você tem hoje. Você quer ver um exemplo simples? Às vezes, a pessoa está tão envolvida com as coisas humanas, materiais, trabalho, escola, faculdade, não tem mais nem tempo para desfrutar das coisas do reino. Não, porque eu preciso fazer isso. Você está perdendo a trajetória. Você está perdendo os momentos de comunhão com Deus. Você está perdendo os momentos que não vão voltar. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de futuro, mas eu vou viver o presente.